O que leva jovens e adolescentes para o mundo das drogas? A juventude é a fase da busca ilimitada ao prazer, das descobertas, das festas intermináveis, das novas amizades. Fase de se embebedar, fumar cigarro e, por que não, experimentar maconha ou até mesmo outros tipos de drogas mais pesadas. Cerveja, maconha, cocaína, ácido, qualquer coisa que dê onda. Eu já experimentei cigarro, álcool eu uso regularmente, não fumo cigarro assim, já usei maconha e cocaína também. Maconha, cocaína, nunca tive vontade, nem tenho curiosidade assim de experimentar. Nunca experimentei droga pesada, tenho curiosidade com ácido. Por causa da viagem, das cores que as pessoas sempre falam, mas nunca experimentei, também nunca tive coragem. Ignore this terrible drug. Eu já sou muito viajandão sem drogas. Então eu acho que o meu medo é esse. Caramba, se eu usar drogas, para onde que ela vai me levar? Então, o meu maior receio é esse. Eu acho que é isso que me segura mais com relação à droga. Festas e boates estão entre os lugares preferidos dos jovens para essa busca ao prazer. Bem, nos lugares que eu trabalho, assim, a grande maioria consome álcool. E consome bem, assim, vou te falar, que o pessoal tem uma disposição boa para beber. O pessoal perde a linha e, no meu caso, como DJ, quando o pessoal vem mais, às vezes, perturbar um pouco, pedindo música, ou mete a mão no CD, ou no toca-disco, a pessoa fica mais desinibida à noite mesmo. Vai começando a festa, o pessoal mais inibido, dança um ou dois vai dançando, daqui a pouco vai começando a encher a pista, daqui a pouco já tem uns passos mais ousados. Eu acho que hoje, em relação ao uso de droga nos clubes, nas discotecas, é bem reduzido o consumo, eu acho que também pelo controle da segurança. E houve uma campanha grande, porque também muita gente se excedeu, e questões de overdoses em raves e muito uso. Na época que o êxtase chegou também, as pessoas usando muito e sem uma precaução do que aquilo ia dar. E hoje em dia é um pouco mais, assim, regulado, e as raves são mais saudáveis nesse ponto de vista. As pessoas também aprenderam a curtir, eu acho também que sem se arriscar tanto, né? Para minimizar esses riscos, muitos pais permitem o uso de maconha e álcool em casa. Mas a questão é polêmica. Bem, o grande problema é um pai tá dizendo tá permitindo em casa uma coisa ilegal, que aí também é uma questão muito pessoal, né? Eu não tenho essa... não está sendo feito também nada que prejudique ninguém, a não ser, teoricamente a própria pessoa, porque também tem pais que dão bebida para os filhos, com 12, 13 anos, né? Dão bebida alcoólica para os filhos. Eu não acho certo. Eu acho que nenhum pai quer que o filho use drogas, né? Isso é meio que estabelecido já. Mas a gente tem um diálogo legal, eu aprendi a beber em casa, por exemplo, foi com os meus pais. Porres, etc. Já tomei com os meus pais. A gente tem um diálogo bem legal, né? Uma troca. O pai não pode deixar a mãe, a família, não pode, ela tem que impor limite, porque é isso que às vezes falta, né? O limite, quando vê já é tarde. Essa história do pai, assim, deixar fumar em casa é uma proteção, entendeu? E ao mesmo tempo ele está educando, ele está acompanhando aquilo, né? Ele vê que ele pode estar mais de perto do filho dele, entendeu? E indicar caminhos e saber a quantidade, às vezes, que está usando, assim, né? Esse pai, que preferiu não se identificar, permite que os 2 filhos fumem maconha em casa. Eu acho mais fácil de administrar, porque fumando na rua o risco é menor,
eu estou próximo. Olha, quando eu comecei a perceber, eles deviam ter uns 15, 16 anos. O ideal seria que não fumasse nada, né? Porque fumaça, qualquer um faz mal. Eu fumava, mas não era só isso, né? Isso também era um movimento, né? A contracultura, aquela história, os hippies, o Woodstock, sou da geração de Woodstock. Pais que deixam filhos fumarem maconha dentro de casa. Das duas, uma. Ou o pai fuma maconha ele mesmo, e aí ele tem um viés na forma de raciocinar, ou então ele acredita, e isso é muito comum, que é melhor que fume dentro de casa, porque se fumar na rua pode ser pego pela polícia, vai ser mais perigoso. Isso não é aconselhável, deixar um filho fumar maconha dentro de casa, porque, primeiro, fumar maconha é um comportamento ilícito. Então você está acobertando uma atitude ilícita do seu filho. Segundo, não é adequado. Um adolescente não deve usar drogas. A gente não deve usar drogas precocemente porque isso altera o funcionamento cerebral da gente. A maconha, que muitos acreditam ser uma droga inofensiva, pode causar danos irreversíveis. A maconha, uma vez que os compostos da maconha são absorvidos e chegam no cérebro, ele interfere com determinadas proteínas que existem no cérebro, chamadas receptores, e ele pode, a curto prazo, provocar algumas alterações de comportamento. Ele pode, por exemplo, provocar alterações de memória, alterações psicomotoras. Além disso, o uso da maconha ele tem efeito também a longo prazo. Ou seja, o uso crônico da maconha ele pode levar alterações comportamentais que podem ser duradouras. Por exemplo, essas alterações de memória podem se tornar mais graves. E, além disso, existem evidências que o uso crônico da maconha podem também contribuir para o desenvolvimento de algumas patologias psiquiátricas, como, por exemplo, transtornos de ansiedade ou esquizofrenia. E ela pode também induzir um outro fenômeno que são chamados de alucinações, ou seja, de ter percepções sensoriais que, na verdade, não estão acontecendo ao redor. Se eu fumo maconha, por exemplo, cronicamente eu tenho problemas pulmonares. Não tem dúvida sobre isso. Se eu fumo maconha cronicamente, eu posso ter risco de câncer, como o cigarro produz. E não é de estranhar isso, porque a maconha é uma planta e tem uma cera que recobre as folhas, né? E as flores. É uma coisa mais ou menos semelhante que acontece com a folha do tabaco. E essa cera tem muitos hidrocarbonetos. Entre os hidrocarbonetos, tem alguns que são cancerígenos. A maconha tem isso, já está provado. A cocaína é ainda mais devastadora. E a cocaína ela é uma dessas drogas que são bastante maléficas, em que a utilização crônica pode levar então, a diversos problemas no sistema nervoso central.